Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje nós vamos iniciar mais um podcast. A gente está fazendo um seguido do outro, excepcionalmente. Mas geralmente os nossos podcasts eles são feitos a cada 15 dias. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Sueli. O testemunho que ela vai contar pra gente foi o principal, né? É sobre o período em que ela esteve internada, no período do Covid, onde muitas vidas foram levadas. Então, Su, tô esperando você pedir o convite aí pra gente poder já compartilhar a tela e começar. Eu tô achando meio escuro aqui. Não, fica certo. Quer fazer aqui na cozinha? Não. Ah, não, tá bom ali. Tá bom ali, é o celular mesmo. Vou esperar aqui. Pai, peraí. Habilitar perguntas tem. Então, tô esperando aqui a Sueli mandar solicitar a participação para a gente poder começar. Enquanto isso, irmãos, vocês já podem compartilhar com seus amigos e irmãos, com todas as pessoas que vocês querem bem, né? E até com as pessoas que são suas inimigas, pode compartilhar, porque isso vai ser bênção na vida delas, né? A gente tem feito isso para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Senhor através do testemunho de vidas de pessoas comuns como nós, mas que porque Jesus estava na frente, no barco, conseguiram avançar. Amém? Cadê a Sueli? Daqui a pouco vou fazer uma pregação aqui. Chama aí, Deixa eu mandar mensagem aqui. Cadê a Sueli? No teste ela entrou tão fácil. Enquanto a Sueli vai entrando, irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregar o Evangelho, Senhor, a todo canto, Pai. Ó Deus, nos dá a oportunidade de, através da internet, alcançar pessoas, Senhor querido. Ó Deus, que talvez nós jamais iremos conhecer, mas que o Senhor conhece. Eu peço que o Senhor abençoe a cada vida, Senhor querido, que está nos assistindo e que ainda vai nos assistir. Que o Teu Espírito, Senhor, possa falar, que o Teu Espírito possa tocar, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Cadê a Sueli? Já solicitou 3 vezes. Opa, vamos lá. É que no meu celular vem um sinalzinho que tá pedindo. O do meu pai não tem. Parece. Eita, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Geralmente, quando a gente faz assim, sempre é um pouquinho demorado, mas não importa. Depois dá certo e a importante que estamos aqui. Sueli, é muita alegria estar com você hoje aqui, né? Poder compartilhar a sua história, né? Porque a gente ficou sabendo de longe de algumas coisas e hoje a gente vai saber mais detalhadamente do que aconteceu com você durante aquele período em que você esteve internada, né? Só que antes da gente falar sobre esse período, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua vida, né? Onde você nasceu, quantos irmãos que você tem e que a partir de que momento que você conheceu Jesus.
Amém. Boa noite, Rabi, boa noite, todos que já estão aqui, né, nos assistindo. Para mim também é um prazer muito grande, né, fazer parte, né, desse trabalho de vocês, tão lindo, que tem alcançado muitas vidas. E meu nome é Sueli Aparecida de Souza Franco, né, sou casada com o Jefferson, tenho 3 filhos maravilhosos, com o pastor Eduardo também, né, que tem uma igreja aqui em Londrina, Amor Church. Tenho Elisama e tenho Débora, né? Tenho a minha nora, Rafaela, meu genro, né, Evaldo, e tenho a minha neta, que é a Antonella. E o netinho que está vindo também, né? Já está a caminho, já está chegando. Mais um netinho, graças a Deus, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? E nasci no catolicismo, né? Batizado no catolicismo, meus pais eram católicos, né? E depois de um tempo eu casei e vim para São Paulo, morar em São Paulo. Uhum. E quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar, né? Eu era professora e comecei a trabalhar nos prédios da prefeitura, na escola do estado, aí em Jandira. A gente morava em Jandira, né? E eu tive uma amiga minha que trabalhava comigo na época da pré-escola, na prefeitura. E a gente conversava muito. E eu estava com alguns probleminhas em casa, né? E essa minha amiga falou para mim, assim, eu posso ir lá com os meus irmãos, né? Que a gente sai, assim, para fazer visita, para orar. E a gente pode ir na sua casa, fazer uma oração por vocês, para sua casa. Eu falei, pode sim. Ela marcou tal, né? Com os amigos dela, com os irmãos dela lá da igreja, marcou o dia comigo, então eu fiquei lá esperando, né? Os irmãos. E os irmãos, né? Por coincidência, era o pastor Jorge e a Céia e os demais, ela, que era minha amiga de trabalho, e mais de irmão, que chegaram na minha casa, né? Por conta, né? Eles começaram a pregar, ministrar, e por conta a gente conheceu, né? O Senhor, a palavra do Senhor. Sou muito grata, né, pela vida do pastor Jorge da Irmãstéria, porque, né, ele sabe do trabalhinho que demos, né, no começo, tem que buscar, tem que levar, mas eles tiveram muita paciência, né, no começo, né, e foi eles são os meus pais na fé, né, amo a vida deles, amo a vida de vocês, conheci vocês todos, crianças, hoje estão tudo aí, né, servindo ao Senhor, fazendo obras do Senhor, e foi dessa maneira, né, que nós conhecemos o Evangelho. Su, e fala para mim uma coisa. O que fez com que você compreendesse que você não estava no caminho certo? Porque até no outro podcast, o entrevistado ele disse assim, olha, eu entendia que eu estava buscando a Deus. Eu achava que eu estava buscando a Deus, mas quando eu percebi que não, né, porque ele, o negócio era bem feio, né, o negócio. Ele é uma metade, eu acho só. Desde aí sumiu, não consegui mais entrar. Então, ele diz que ele achava, né, que candomblé, ele estava levando ele para o Senhor, mas quando ele foi fazer um trabalho e que a mãe de santo entrou no cemitério e voltou e disse que tinha alguém querendo falar com ele, e falou que era Lúcifer, ele falou, mas peraí, Lúcifer é inimigo de Deus, e a partir daquele momento ele entendeu que não era aquilo, que aquilo não levava a Deus, né? Então, eu entendo que existem muitas pessoas que vivem assim também, que entendem que aonde elas estão vai levá-las para Deus, né? Mas existe um momento em que isso muda, que você tem aquele start. O que fez você entender? Teve alguma coisa que fez você compreender que você estava no lugar errado? Sim. Eu fui criada, né, no catolicismo, com santos, né? Sendo devota a santos,
Meus pais eram muito devotos, né? Aparecida, e a gente cresceu, né? Nesse ambiente, na Igreja Católica, a gente participava das coisas, né? Do catolicismo, tudo que a igreja, né, tinha, a gente participava também. A gente sempre foi bem participativo em tudo Bem que fazia, a gente participava praticante, de né? tudo. Mas assim, eu vejo que eu entrava na igreja católica, eu sentia que eu tinha falta de alguma coisa. Eu entrava assim de um jeito, quando eu saía do mesmo jeito. Aí eu comecei a ter uns amigos, assim, que eram evangélicos. Eu comecei em alguns cultos, antes de aceitar Jesus. E quando eu ia Sim, nesses cultos, mesmo escondidinha da minha mãe, né? Porque minha mãe não aceitava na época que a gente, né, andasse com crente, fosse crente, essas coisas. Então, mesmo, né, com essa dificuldade, eu ia em igreja evangélica, né? sim. E quando eu ia lá, eu me sentia muito diferente. Era tudo muito diferente. Eu falava, o dia Sim. que eu sair de perto da minha mãe, porque a minha mãe hoje mora muito perto de mim, né? E eu vejo que ela, né, é, ela não quer que eu faça isso, né? Eu não quero desagradar ela também, não quero entristecer. Mas um dia que eu tiver mais, né, longinho dela, eu vou ser crente. Eu vou, eu quero virar, né? Eu quero aceitar Jesus, eu quero conhecer melhor Jesus, né? Porque na realidade, Sim. assim, você acha, é como você disse, né? A gente pensa que está no lugar certo, né? Fazendo as coisas certas, mas depois eu me encontrei assim, porque eu tinha esse vazio. Eu via assim que Sim. o catolicismo não me preenchia, faltava alguma coisa, sabe? Uma busca maior, um encontro maior, eu tinha que fazer alguma coisa para conhecer melhor o Senhor. Sentir essa conexão de fato com Deus, né? Isso, A gente sente que Ele está presente, né? isso. E aí, passado alguns anos, muitos anos, né? Você foi morar aí em Londrina para ficar mais pertinho do seu Da minha filho? neta, né? A minha neta tinha nascido e ela já estava com 8 meses, né? Quando a gente mudou para cá, né? Eu morava em Palmas, em Tocantins, daí a Antonella nasceu. E eu sempre falo para o Jefferson, a gente vai ficar aqui enquanto você tiver esse emprego. Se acontecer alguma coisa com esse emprego, né? Eu quero ir mais para perto da minha neta. Eu quero ir lá mais para o ladinho da minha neta. Aí Aham. coincidiu, né? Dele ser mandado embora, e a Antonella já estava com 8 meses, né? E a gente chegou aqui em Londrina, ela tinha 8 meses de idade, né? Aí eu mudei para Londrina. E depois de quanto tempo, Su, que isso foi em que ano que vocês chegaram aí? Eu acho que em 2018, 19, 20, 2019, por aí, sabe? Foi um Porque o pouquinho Covid acho que antes foi em também. 2021, né? E eu tive Covid, eu já estava com um ano e pouco já aqui. Ia para quase 2 anos quando eu peguei Covid. Certo, certo. E aí chegou esse momento do Covid, né? Todo mundo muito assustado, né? Essa doença que aparentemente parecia que ela ia ficar só onde ela começou a se espalhar. Eu mesmo não acreditava que ia chegar até nós, mas chegou arrasando em tudo quanto é lugar, né? E me conta como é que aconteceu aí. 2019, eu cheguei aqui, meu filho está assistindo, acabou de pôr, 2019, que eu cheguei em Londrina. Tá, então, um tempinho ainda com a netinha até que essa situação aconteceu. Então, me conta Eu como que cheguei, foi. quando eu cheguei sem ter nada, minha neta estava com 2 anos e pouquinho, né? Ela tá. E assim, né? Eu já tinha visto um monte de familiares que teve tal do Covid, pessoas da nossa igreja, né, que também já tinha sido cometido pelo Covid. Mas assim, tudo muito facinho, muito normal, né? Aham. E eu não tinha
aquele medo da Covid, porque eu falava, o pessoal pega, né? Se afasta um pouco das pessoas, começa num tratamento, né? Daí vai melhorando, é ok. Eu tinha tido Aham. uma irmã também que teve antes de mim, e foi tudo assim, muito rapidinho. Tá? Foi Okay? tranquilo, né? Para essas Foi. pessoas foi. E a gente, né, vivia se cuidando também, como eu cuidava da minha neta, assim, a gente se cuidava o máximo do dia, né, para não ter muito contato com coisa, porque eu cuidava dela na época. Aham. E a gente teve um evento fora daqui. A gente foi num evento, nesse evento, né, lá também, estava tudo certinho, tudo, né, as coisas que mandavam fazer, distanciamento, todo mundo com máscara e tal. Mas eu acredito que foi ali, porque a gente foi uma benção, voltamos. Aí no domingo foi Santa Ceia na nossa igreja. Né? A gente ia Aham. participar da Santa Ceia. E eu fui participar da Santa Ceia e pegamos um pão, tal, comemos, tomamos, pegar o vinho. No que eu peguei o cálice do vinho, o Espírito Santo disse assim para mim: fala que no teu sangue corre o sangue de Cristo, antes de tomar o cálice. Nossa. Ele falou, meu Deus, por que o Espírito Santo está mandando dizer isso? Eu Uhum. me assustei na hora, né? Mas eu disse, né? Quando eu enxerguei, olhando pelo cálice, antes de me tomar, eu disse, né? Nas minhas veias, corre o sangue de Cristo. E tomei o cálice. Ele chegou na segunda-feira, o meu filho foi me pegar em casa, né? Que ele me buscava para cuidar da minha neta. Daí eu contei para ele, né? Falei, filho, hoje na ceia, né? O Espírito Santo falou um negócio assim para mim. Eu fiquei assim, sabe quando te mexeu, você não entendeu muito, eu não sei se o Espírito Santo quis me dizer, me alertar de alguma coisa, mas eu não entendi. Daí eu contei para ele, né? O que tinha acontecido. Ele falou, mãe, fica Aham. sossegado, né? Porque você não sabe, né? Que eu sei coque, sei difícil. Eu falei, eu não sei. Mas por que o Espírito Santo quer dizer, para mim dizer isso? Eu já É. sei. Eu não sei, né? Mas tudo bem, você disse. Eu falei, disse. Eu falei. Eu falei, então tá bom. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, começou a me dar um sintoma, como se eu tivesse resfriada, né? Eu comecei a sentir assim, como se eu tivesse meio resfriada. Tá bom. Eu falei para ele, depois me pegar, falei, filho, eu tô ficando meio resfriada. Ele falou, já vou trazer uns remédios para você. Ele trouxe uns remédios lá, tá? Para gripe, né? Porque ele também cuidava muito, por causa da Antonella, que eu cuidava dela. Ele já trouxe uns remédios e tal. Daí na quarta-feira, parece que o negócio vai ficando mais complicadinho, assim, meio pesado. Na quinta-feira, a Débora tinha ido passar umas roupinhas lá para a Rafa, né, para minha nora, ela tinha pedido, e ela foi passar uma camisa, ela não tinha conseguido. Ela falou assim para mim, mãe, você não passa para mim essa camisa? Eu passo. Fica com a Antonella que eu passo. Daí eu fui passar a camisa. Quando eu terminei de passar essa camisa, eu sentei no sofá, eu estava muito ruim. Assim, o corpo muito mole. E a Antonella era pititica, ela ficava grudada em mim. Vovó, vovó. Eu falava, vai, eu estava muito mole. Daí a Débora veio e falou, você está passando mal? Eu falei, não estou passando mal. Mas assim, eu tive uma canseira muito grande, né? Para passar essa camisa. Eu senti uma canseira muito forte. Ela, tá bom. Eu fui pro culto ainda, né? Fui no culto. Daí fui para casa. Na sexta-feira, eu acordei, eu já estava assim, o corpo muito, eu não conseguia levantar da cama. De tanta dor Eu no corpo. liguei para o Eduardo, né? Eduardo, a mamãe não tá boa. Vê com quem vocês vão deixar a neném hoje, porque eu não vou conseguir. Você nem vem me buscar, porque eu estou muito ruim, assim, com muita dor no corpo. Continuar tomando os remédios, né, para ver se eu melhoro. A segunda-feira tá melhor. Ele falou, não, mãe, pode ficar Uhum. sossegada. A gente se vira aqui. Tá bom. Daí eu não dei mais notícia, ele apareceu lá em casa, era umas 3 e pouco da tarde, ele falou assim para mim, levanta, levanta, vamos fazer um teste do Covid. É bom fazer, você não está bem, né? É só para poder ter certeza que está tudo legal. Eu, não vou não. Ele, não, vamos sim. Vamos. Daí eram aqueles testes de farmácia, que a gente nem descia, os caras já colhiam tudo no carro. Só que a hora que for pegar o resultado meu, deu algum problema no sistema lá. Ele falou assim, deixa o telefone
E assim que sair o resultado, a gente passa para vocês. Aí o negócio da internet, porque... Daí eu fui para casa, ele me deixou em casa e foi embora. Eles ligaram para ele, né, para passar o resultado. Eu tinha deixado o telefone dele, daí falaram que tinha, né, positivado, eu estava com Covid. Daí ele me ligou. Eu falei assim, mãe, acabei de receber aqui o negócio do resultado do teu exame. Eu falei, é? Ele falou, você está com Covid. Mas assim, eu achei assim, normal, né? Tá bom, Covid, né? Não tem problema não. Vou ficar aqui, ele falou, fiquei quietinha. Como a Débora, que mexia mais comigo dentro de casa, ele falou, vou fazer o teste na Débora também, vou pôr ela para fazer o teste, né? Mas mesmo ela não estando, como ela tem mais, convivido mais com você aí dentro, então ela vai ficar tomando conta de você, né? Vai tomar as precauções, né? Tem que tomar, mas ela cuida de você. Eu falei, tá bom, né? Vou ficar quietinha, tá tudo bem. Aí passou. Sábado, domingo, segunda, né? E eles lá medindo saturação, medindo febre, medindo e dar remédio, né? E na terça-feira, para quarta, a Débora me acordou na madrugada e disse para mim, mãe, troca de roupa que a gente está indo para o hospital. Foi para o hospital, fazer o que no hospital? A saturação está abaixando muito. Acho melhor a gente ir para o socorro. O Eduardo já está vindo para vir buscar a gente. O Jefferson, na época, não estava ali em Londrina. Ele estava trabalhando em uma outra cidade. Aí o Eduardo chegou e a gente foi para esse pronto-socorro, né? No meu convênio. Aí chegamos lá e eu passei aquela noite, o resto da noite todinha, em observação lá. Aí deu umas 7 horas mais ou menos da manhã, o Eduardo foi lá. Ele falou assim para mim, mãe, você vai para o hospital agora, né? Eles vão levar você para o hospital para internar você. Eu falei, Ele falou assim, porque, né, aqui não dá para ficar. Eu estava meio no corredor lá mesmo, coisa. Ele falou, só que assim, era a segunda leva, né? Ele falou, os hospitais estão cheios, não tem vaga. Então, você não vai comigo de carro, você vai de ambulância para poder ir mais rápido. E quando chega na ambulância, é mais fácil deles arrumarem, né, logo a acomodação. Você está dentro da ambulância. Mas não é para ficar nervosa, está tudo certo. Tá. E tá bom, filho. Eu vou atrás de você, pode ficar sossegado. Eu estou de carro atrás da ambulância. Ô, Su, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você, assim, a gente sabe que eles estavam à volta vendo que você estava piorando, mas você sentia que você estava piorando? Você estava com dificuldade de respirar ou não? Não. Por isso que eu fiquei assim, meio muito confusa, sabe? Na época. Porque diz que já estavam me levando lá por causa da saturação e por causa da respiração. Mas eu não sentia. Porque todo mundo falava, quando a pessoa está muito coisada, ela vai sentir muita falta de ar. Mas para mim, eu estava normal. Eu achava. Estava normal. Daí eu fui, né? Cheguei, estava na metade do caminho, já tinha arrumado para mim um leito. Eu cheguei e já fui internado. Automaticamente já fui internado. Daí estava eu e tinha uma outra moça internada comigo, que estava com uma família também, tinha o pai, mãe, irmão, tudo com Covid, e ela lá também, e ela contando as histórias dela lá para mim. Né? E tá bom, fiquei acho que 2 dias, eles mandaram eu falar para a minha turma de casa para trazer umas roupas para mim, né? Que eu estava com roupa só de hospital, não sei o quê, e umas higiene pessoal. E eu falei para o Eduardo veio me trazer essas roupas, essas coisas minhas. Só que ele trouxe, deixou, eu fui pro banheiro. Daí que eu voltei, tinha vindo uma enfermeira, né? Procurando eu. Até me liga, tá no banheiro. Daí eu saí, ela falou assim para mim, olha, eu vim aqui para avisar a senhora que ela junta tudo que é da senhora, põe tudo numa sacola ou dentro de alguma coisa, tira tudo que pertence da senhora, aliança, brinco, o que já tiver. Tira, já põe dentro da bolsa, né? Porque daqui a pouco vai subir alguém para buscar a senhora, para levar a senhora para a UTI. Assim. Meu Deus. Você não estava sentindo nada. Eu vai me levar para a UTI? A senhora está indo para a UTI. E eu já comecei, daí já me apavorei, né? Daí, meu Deus, Eduardo. Daí eu liguei. Eduardo, onde você está, filho? Ele, mãe, estou aqui embaixo ainda no hospital. Por quê? Eu falei, por quê? Acabaram de entrar aqui e estão me levando para a UTI. Ele, que é isso? Né? Não
não deve ser nada. Eu falei, mas vamos me levar para a UTI. Ele, calma que eu tô subindo. Eu vou voltar aí no quarto. Fica calma. Aí tá, ele subiu rapidinho, ele chegou. Mas rápido, foi assim. A partir do momento que ele entrou dentro do quarto, parece que a minha visão, eu entrei em outro estágio, sabe? Porque eu não consigo lembrar de nada. Tanto é que quando eu voltei, eu disse para ele, filho, eu desci de cadeira de roda, né? Quando eu desci para a UTI, eu falei assim para mim, então, mãe, você já foi deitada numa maca. Te levaram já deitada numa maca. Eles vieram falar para ele, falou assim, ó, não é nada demais, tal, né? Tua mãe só tá assim, com a respiração muito ofegante, a respiração dela tá muito ruim. E o aparelho aqui não tá dando conta, né? De estar sendo suficiente para a respiração dela. Então, a gente vai levar ela para a UTI, porque lá tem uma máscara que funciona melhor, né? A respiração, mão e tal. E é só isso, né, que ela está indo para fazer. Tá bom. Ô, Su, agora me fala uma coisa. Você acredita que quando o Eduardo chegou no quarto, você já desligou? Foi por causa de uma questão emocional? Ou eles te deram algum remédio, alguma coisa? Não sei. Eu acredito que seja algum tipo de remédio. Já para mim, já sair um pouquinho Porque do você já natural. estava meio preocupada, na euforia, com medo, isso tudo atrapalha, né? Quando eu voltei, o Eduardo disse para mim, mãe, como você não lembra que você foi de mar? Você pediu para mim orar ainda para a moça que estava no teu lado, mandou orar pela família dela. A gente orou, eu não lembro de nada disso. Ele disse que eu pedi, que a gente orou, que a gente desceu junto. Eu vou para mim, não, você estava assim, tudo tranquilo, né? Ele pediu até para orar. E ele disse que quando eu fui entrar para a UTI, a única coisa que eu fiz foi tchau, filho. Né? E entrei. E ele disse que isso mexeu muito com ele, né? Porque quando aconteceu todo o processo que aconteceu, ele disse que a única coisa que vinha na mente dele era isso. A tua mãe deu tchau para você, ela despediu de você. Ela deu tchau porque ela não ia te ver mais. Nossa! Foi assim, muito difícil para ele na época, né? Sim. Foi muito difícil, porque assim, a mente dele ficava lá, né? Nos ouvidinhos, bombardeando o tempo inteiro. Não, ela deu tchau, porque ela deu tchau. Vai assim, voltar. eu também acho que com 2 dias de UTI, daí eles já me entubaram, né? Daí já foi para intubação. Aí os meninos nem tinham chego ainda lá, minha cunhada, né, a Janete, que morava em São Paulo, chegou no hospital para me visitar e disse que eles já estavam querendo alguém para assinar os papéis para intubação. E a Janete falou, eu não vou assinar, pera que eu vou chamar os filhos dela. Eu fui chamar o Eduardo, ela não morava, agora ela mora aqui em Londrina, mas ela não morava em Londrina, né? E ela tinha vindo só me visitar. Daí, no que ela foi lá chamar o Eduardo, quando o Eduardo chegou, na realidade, ele já tinha até me entubado, né? Já tinha me entubado. Nossa. E daí Nem esperaram a assinatura. Nem esperaram a assinatura, porque o negócio já estava muito difícil, né? Eles já disse que era a única saída que tinha mesmo, era essa, não tinha mais saída, né, por causa da respiração. E daí para lá, para você ver. Se a minha entrada na UTI eu não lembro, imagina essas outras coisas, né, que foram passando dentro da própria UTI. Eu não lembro assim, de nenhum dia dentro da UTI. Não tenho nenhuma lembrança de UTI. Certo. O Su, e aí você foram 95 dias internada, é isso? 88 dias internada. E 87 dias em coma. Então, e aí, como induzido, então, colocaram você em coma. Então, você não escutava nada, não sabia tudo que estava acontecendo. Não conseguia ver tudo o que estava acontecendo, nem nada. Não via nada. É como se você tivesse fechado o olho num dia e acordou no outro. Muitos outros dias, né, gente? Muito outro, né? Isso. Para você. Dias, né? Para acordar. E agora me conta assim, né? Porque, tudo bem, você apagou ali e não lembra. Mas, com certeza, a sua família contou
tudo o que eles passaram durante esse período. Então, me conta um pouquinho o que eles contaram para você, todo o sofrimento, que a gente acompanhou um pouquinho como que foi. Você ficou assim, realmente, quase que você foi promovida, né? Quase que você foi promovida para os céus, né? Foi Você ficou muita realmente. bondade do Senhor. Foi. Então, me conta um Então, pouquinho como é que foi. Depois de. inclusive, eu acredito assim, que eles em si sofreram muito mais do que eu, né? Eu Sim, estava ali realmente ali, porque como eu não sentia dor, eu, né, do jeito que me tratavam ali, se desse alguma coisa, estavam dando, quer dizer, eles é que viam, né? O que faziam comigo na realidade, né? uhum. E assim, o descaso, porque quando eles estavam ali, assim, trabalhando com muita gente, né? Era Sim, a segunda leva do Covid, o hospital muito cheio, muito cheio. Então, assim, aqueles que estavam piorzinho, eles já queriam que fosse logo mesmo para a glória, para desocupar o espaço, porque tinha mais gente chegando, né? meu E Deus. eu peguei uma escala muito grande, né? Por falta, assim, de cuidados, de higiene, né? Eles teriam que ter feito mais, porque eles, na realidade, não acreditavam mais que eu ia sobreviver, né? Porque todo Sim, mundo que entubava, na verdade, já tinha aquela visão assim, entubou, morreu. E sim, quando a Jefferson chegava lá, né, meus filhos chegavam lá para visitar, e eles deixavam bem claro, né, a mãe não tem mais jeito, né? Se tiver alguém mais para chamar da família, para vir ver e tal, né? A gente já fez tudo que tinha que fazer por ela, né? O que a medicina podia fazer, a gente já fez. Então, assim, não tem mais jeito, né? A gente uhum. fala, né, para vocês assim, se tiver que despedir, despedem dela, se tiver que chamar alguém de fora, chamem. Então, era isso que eles lutavam, né? Todos os dias. Mesmo que eles não acreditassem, né? Como eles falavam. Não vamos deixar muita gente entrar aqui, os que não estão na mesma fé com a gente. E a gente, né, nem vamos deixar entrar, porque Sim, eles continuavam acreditando, né? E daí eles viram assim que os médicos que eram do hospital, na realidade, eles já não, eles já tinham lavado a mão, né? Não dá para fazer mais nada. Daí foi quando falaram para eles, né? Procure um médico particular e põe um médico particular para cuidar dela. Porque senão, realmente, né? Porque eles, na realidade, eles realmente já tinham desistido, porque eles falaram. O que a medicina podia fazer por ela, né? A medicina já fez tudo que tinha que fazer. Aí eles contrataram, né, uma enfermeira primeiro, era uma mulher. Daí ela ficou uma uhum. semana comigo lá, mas também não animou nada a eles, né? Viu que o negócio Sim, realmente era muito complicado e falou para eles, ó, realmente, né, a situação dela é muito, muito grave, tal, não tem muito o que fazer mais por ela. E ela também saiu do caso, né? Não quis mais, porque viu também que era uma coisa que não dava, né, para fazer nada e que desistiu. Aí indicaram, falaram para o Eduardo a respeito de um médico, né? Era evangélico, que trabalhava na UTI, e que era para ele procurar esse médico, né? Daí deram uns contatos, ele foi e procurou esse médico, né? Daí contrataram esse médico. Daí ele chegou também, né? Olhou, viu todo o meu histórico, né? Olhou para mim também e disse, né? Fez um áudio de não sei quantos minutos para as crianças e assim, não dá para animar muito vocês, né? Realmente a mãe de vocês está num estado assim que, né? Ele disse que na época falou em 15%, porque assim, ele estava com muita dó das crianças, né? A turma já tinha batido muito, já falava muito na cara deles que a mãe não bem, ia sobreviver mais, né? Daí ele pegou e falou, né? Falou, olha, realmente o caso dela é muito complicado, né? É muito complicado, mas a gente vai ver o que dá para fazer. uhum. Daí falou para ele, né, ela tem mais ou menos 15% de sobrevivência, porque os rins dela estão tá todo parado, né? O pulmão já está 95% infectado,
a bactéria, Deus. porque daí não foi mais nem o Covid, porque eles me puseram um trato, né? Daí foi infecção hospitalar, todas que Nossa, existiam lá dentro. Eu catei todas a- a- as bactérias, as coisas que tinham lá, as infecções. Aí a coisa foi piorando. ficando pior ainda, né? Foi piorando. E daí ele falou para o Eduardo, olha, mas assim, até uns 15%, né, de chance de sobrevivência. O Eduardo falou assim para ele, olha, doutor, se o senhor dissesse para mim que a minha mãe tinha 1% de chance de viver, eu ia dizer para o senhor, trabalhe com ela com esse 1%, porque ela vai levantar. Ela Amém. vai levantar dessa cama, porque Deus nos fez uma promessa, né? E ele disse que isso mexeu muito com ele, porque na realidade ele não tinha realmente só 1% de vida, de chance, assim. Era muito pequena a chance. Ele não falou 1% para o Eduardo, porque assim, eles já estão muito batidos, né? Vamos pôr uns 15%. E quando o Eduardo falou em 1%, e era a chance que eu tinha de sobrevivência, ele falou, tem que pegar na fé desse menino, né? Eu também sou evangélico, é filho, né? Está dizendo para mim que se tivesse 1%, era para a gente lutar pela vida dela, né? Que Deus ia Sim. fazer. Então, ele começou a cuidar de mim em oração, né? Ele chegava na casa dele à noite e falava, Deus, eu não tenho mais nada para fazer por ela. Você vai me dando direção, porque eu não sei o que fazer, né, com a vida dela, porque realmente não tem mais nada para se fazer. Daí ele disse, começou, sabe? Ele ia lá, trocava um café, não tinha nada a ver. Ia lá, punha eu na hemodiálise, né? Porque meus não funcionava nada, tudo parado, para ver se voltava. Eles me deram muito choque, né? Para ver se eu acordava do coma. Aí ele falou assim para mim, olha, Sueli, uma coisa que você não tem problema do coração, porque as coisas que você, né, tomou para reagir, né, se o coração não fosse muito bom, já tinha ido. Já tinha Então, ido. já tinha ido. Então, assim, foi um processo, assim, que depois que eu acordei, eu senti muito na carne, né? As coisas, as sequelas que ficaram em mim. Mas até o processo que eu passei dentro do hospital, eu não tinha visto nada. Tanto é que quando eu Você, acordei do coma, né? Quer perguntar uma coisa? sim, porque eles induziram você para o coma, mas então esperava que depois você sozinha voltasse. E aí você não voltava. Não, não voltava. Eles tentaram reagir, né? Umas 3 vezes para eu. Ele disse para mim, ele falou assim, olha, Sueli, você foi umas 2 vezes, eu vi assim que você tinha realmente já falecido. A gente pensava, e os enfermeiros, a única coisa que eles falavam para os meus filhos, assim, que eles falavam, tua mãe é muito forte, a gente não entende. Porque todo dia que chegava, eles falavam, amanhã ela morre. Amanhã ela Nossa. morre. Para eles, né? Uhum. Daí, eles chegavam lá no outro dia, eu estava lá. Daí os enfermeiros falavam para eles, a gente não entende, a tua mãe é muito forte, né? A tua mãe é muito forte. E eu louvo ao Senhor, sabe, Rabi? Eu não sei quem está ouvindo essa live, né? No dia de hoje, mas assim, eu sei que Deus, quando Ele põe a gente para fazer algo, é porque alguém está precisando ouvir algo, né? E Exatamente. o que, assim, me chamou muita atenção nesse processo meu foi a obediência, né? Quando meus filhos falavam para mim, mãe, os enfermeiros diziam assim, ela é muito forte. E eu pensava comigo, eu falava, Senhor, como uma pessoa, né, no estado que eu cheguei, eu poderia ser forte, né? Como que uma Sim, pessoa dizer para os meus filhos, a tua mãe é muito forte, porque ela não morre. A gente pensa, né, que ela não aguenta, já vai morrer, a gente chega a estar viva ainda. Daí eu pensei, né, eu falando com Deus, e Deus trouxe no meu coração, é a obediência. Você disse naquele dia que o sangue de Jesus corria nas tuas veias. O que movia você, o que deixava você viva era esse sangue. Era esse sangue. A coisa vinha, né, para realmente você ir, mas o sangue estava correndo ainda. O sangue de Cristo estava ali trabalhando.
Então era isso que eles não entendiam, né? O que movia realmente dentro de mim era o sangue, né, de Jesus Cristo, que me sustentava, né, naqueles dias ali, que realmente era de morte. É interessante pensar nisso, Su, porque, como o próprio Eduardo disse para você, quando você contou para ele que aquilo tinha te impactado, né? E ele falou, mas isso é realmente o que acontece, mãe. Aí você falou, não, mas ele mandou eu falar, né? E é interessante isso. O poder realmente Da da palavra, gente né? falar É da da palavra, de falar. palavra. Exato. Né? Tem muitas vezes que Deus manda a gente falar algo e aí a gente fica, eu não Pra sei quê, se eu né? falo, né? Isso, eu vou fazer em pensamento aqui, né? Ou manda falar alguma coisa para alguém e a gente fica constrangido, fica com vergonha, e aí a gente pensa assim, eu vou orar, porque é mais fácil, né? Sim. Mas eu até estou lendo um livro falando sobre oração e diz o seguinte: quando a gente ora pela salvação de uma pessoa e Deus nos dá a oportunidade de falar dele para aquela pessoa, mas a gente não fala, é como se a nossa oração fosse uma brincadeira com Deus, uma chocarrice com Deus. Porque Deus está dando a mim a oportunidade, Ele está Falar, né? concedendo De falar. a opção de falar, né? Só que aí eu não falo. A mesma coisa ali, né? Você obedeceu, você falou. E os anjos, os céus ouviram, né? Pô, E declararam amém, amém, né? Ela não amém, vai. amém. Não Até quando eu apareceu, não saí, apareceu bem uma luz para ela, não apareceu nada enquanto ela teve corpo, porque ela não ia morrer. Porque normalmente quando alguém vai morrer, ele vê alguma coisa já do outro lado. E ela não. Deus não abriu o portal para ela. Para ela. Você escutou, Su, que o meu pai escutei. falou? Sim. É. Então, e aí me Isso mesmo. conta, o médico foi pedindo a direção de Deus e cada hora ele fazia uma coisa, e o que foi que fez você começar? E, fez esse tipo de coisa comigo. Eu não sei, assim, eu só sei, Rabi, que quando eu abri meu olho pela primeira vez, a única pessoa que eu vi foi esse médico. E ele era japonês. Como a gente estava usando as máscaras, né? Eu só vi os olhos, né? E eu olhei muito assustada para ele. E eu olhei muito assustada para ele. Você olhou com uma cara muito feia para mim, né? Ele falou para mim. E eu fiquei olhando assim, eu falei, eu na minha época eu não falava, né? Eu saí do hospital, eu não falava. Eu fui paralisada, né? Fiquei paralisada de um lado. Foi um monte de coisa que aconteceu, né? Ah, E na minha mente eu ficava, quem é esse homem? Quem é esse homem? E ele dizia assim para mim, fica sossegada, calma, calma, tá tudo bem. Eu pensava, tá tudo bem. Mas quem é esse homem? Ele falava, tá bem, não fica nervosa, fica calma. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando da sua casa, da sua família. Eu pensava, minha casa, minha família. O que ele sabe da minha família, né? Quando eu não conseguia falar, eu só pensava, né? sim. Eu pensava, mas o que será que ele sabe da minha família? Ele, olha, tá tudo bem aqui, só tá bem, tá tudo bem. E não sei o quê, de tá bem, de tá bem. Eu, ah, assim, foi a primeira pessoa que, na realidade, eu enxerguei, né? Foi ele, Uhum. depois, ainda eu levei, acho que uns 2, 3 dias para ir para o quarto. No quarto, acho que eu fiquei uma semana só no quarto, né? Porque como eu tinha pego muita infecção hospitalar, eles queriam, assim, que os meus níveis, né, de coisa de controle tivesse de sangue, essas coisas normais, para mim dispensar daquele hospital, né? Para não correr Sim, mais o risco. Eu ainda estava traqueada, né? Eu estava com aparelho de sim. traque. Eu fui para casa com traque e tudo, né? Eles me mandaram, a hora que os níveis abateram, ele falou para mim, só tinha um exame que ainda estava meio alterado, e foi um dia antes do meu aniversário. E ele disse assim para mim, se amanhã o seu exame der ok, de presente de aniversário eu vou te dar um sorvete. Eu, né, mostrei porque eu estava alegre para eles um sorvete, porque eu tinha muito calor. Eu tomei muito
corticoide, muito antibiótico, né? Tanto é que eu Sim. saí lá do hospital, a minha cor era bem morena. Eu saí com a pele diferenciada. Ele disse para mim, olha, só não vai se assustar, né? Por causa da medicação, mudou até a cor da minha pele, né? Então. Era E muito medicado. a gente não consegue compartilhar agora as fotos de como você saiu, mas a gente vai compartilhar depois na página da igreja as fotos de como você saiu, tá bom? Su, e você teve essas sequelas de você ter ficado paralisada, falta de fala, ela veio por conta do Covid ou ela veio por conta dessas infecções que você pegou lá no hospital? Dá para saber ou não? Então, a falta de voz, na realidade, é porque quando eles fazem a prática, diz que realmente as pessoas, né, elas ficam sem a voz. Uhum. Depois, eles põem um aparelhinho na gente. Quando eu comecei a falar, eles colocaram um aparelhinho entre a tráquea, daí eu tinha que ficar apertando, daí, quando eu soltei a primeira palavra, que eu voltei a falar, o meu filho, mãe, você está falando, a sua voz é a mesma. Por que será que esse menino está tão alegre assim? Ele diz que tem umas pessoas até que muda de voz, né? Sim. Quando volta a falar. Porque fica muito tempo sem falar, e ela pode, umas engrossa, outras afina, não sei o quê. Ele, mãe, a sua voz é a mesma. Falei, menino, você achou que eu voltava? De que jeito? Então, quando eu saí de lá, eles já tinham tirado esse aparelhinho e tinham me deixado com uma outra traca menor, que era só para ficar. Eu não lembro assim, muito certinho, mas era assim, tinha uma traca. Mas eu já estava falando. Quando eu saí de lá, eu já estava falando, normal. Porque daí eles puseram esse aparelhinho, eu comecei a falar por ele, depois tiraram, colocaram um ou outro, mas eu já falava daí. Daí, quando eu cheguei em casa, né? Na primeira noite, eu cheguei 4 horas da tarde na minha casa, quando foi umas 2 horas da manhã, mais ou menos, esse aparelhinho voou no meu pescoço. E eu balançava, se parecia que tinha caído alguma coisa aqui. Jefferson, tem um ferro aqui. Ele, que ferro? É um ferro. Ele, ao invés de acordar para ver o ferro, ele, menino, tem ferro. Eu não mexia, né? Eu saí, eu não mexia nos atos. Eu tenho alguma coisa aqui. Daí ele foi acender a luz. Quando ele olhou o negócio, ele, socorro! Daí tinha uma amiga minha, né? Em casa, ajudando a Débora. Daí ele, vamos levar ela para o hospital de novo. Daí eu já entrei em crise. Eu falei, eu não quero ir para o hospital mais. Eu não vou para o hospital. Daí ele conseguiu falar com esse médico meu. Ele falou, calma, é que o corpo está rejeitando. Minha menina, ela mexia com artrato, sabe? Ela era profissional também nessa área. E ela falava, mas eu ponho, ela sai, eu ponho, ela sai. Ele falou, o corpo dela já não tá aceitando mais. Então, deixa sem amanhã. A enfermeira chega, vocês só põem esparadrapo, faz uma gazezinha com esparadrapo, e amanhã a enfermeira cuida disso, né? Aí vai fechando. Sim. Mas com crise hiperbárica, né? Por causa da escara, que eu tive muito grande, eu tive que fazer umas sessões de hiperbárica. Então, o processo daqui foi muito fácil, assim, de fechar. Fechou muito rapidinho. Esse processo. Sim, sim. Isso, para os médicos, então, a hora que começaram a ver sua melhora, as enfermeiras viram que realmente Deus estava ali cuidando da sua vida, né? Em algum momento, isso o Eduardo, se ele estivesse aí, eu perguntaria para ele, mas em algum momento ele lembrou sobre esse fato que aconteceu com você na Santa Ceia, durante o processo que você estava vivendo? Sim. Tanto é que foi nisso que eles se agarraram, né? Ele, ainda bem que você falou, mãe, porque foi nisso que a gente se agarrou. Quando eles falavam isso, a gente falava, o sangue de Jesus está na veia dela, está correndo na veia dela. Você disse para dizer, Jesus, então esse sangue vai levantar ela. Esse sangue vai levantar ela daí. Então, era a convicção que eles tinham, né? Daquilo que Então Deus... foi por isso que o Espírito Santo mandou você dizer que era para gerar fé nos E corações, por isso né? que eu pensei que foi nesse evento que eu fui, por quê? Eu fui no sábado no evento, no domingo o Espírito Santo mandou falar. Então, eu já estava contaminada no Sim. domingo, entendeu?
E eu não sabia, por isso que eu falei para o Eduardo, eu não entendi o que o Espírito Santo quis me passar. Eu sei que ele quis me passar alguma coisa, mas eu não entendi que eu já estava, né, com vírus no corpo, porque na terça eu já estava com dor, já estava com febre. Então, assim, eu já estava, desde o domingo, eu já estava já com vírus no corpo, né? A outra coisa que eu não falei antes de sair do coma, né? A única coisa assim, que eu lembro, que tem gente que fala assim para mim, você não viu nada, não viu o céu, não viu o inferno, não sei o quê. Eu falo, gente, eu não vi nada, assim. Meu coma foi um coma assim, de não ver nada, né? Mas a única coisa, assim, que eu me lembro, né? E a Elisama que fala muito disso, né? Que ela chegou um dia no hospital, ela falou que tinha certeza que eu estava morta. E eu estava vivendo porque os aparelhinhos estavam ainda assim, mas tudo fraquinho, né? Mas o coração batia, as pulsações ainda tinha tal. Aí ela disse que chegou lá, e ela disse que alguém, né, falando para ela, falou, olha, para tua mãe não morrer, né? Vocês têm que falar no ouvido dela. A gente precisa de você. Porque se ela vê o céu, ela não volta mais. Se ela vê o céu, ela não vai querer voltar. Vocês não podem deixar ela ver o céu. Né? Chama ela de volta. Toda vez que vocês estiverem perto dela, chama ela de volta. E eles começaram a fazer isso. E nesse dia, disse que ela trepou em cima do banquinho e foi no meu ouvido. Ela falou, mãe, volta, volta, porque a gente precisa de você. E eu, não sei se foi esse dia, né? Ela disse que acho que foi esse dia, porque ela disse que eu estava morta. E eu lembro, assim, que eu estava atravessando um túnel bem escuro, sabe? Eu estava num túnel, mas só que eu enxergava, assim, na passagem desse túnel, tinha muita luz. Assim, era um lugar cheio de luz. E eu estava indo para esse lugar. Eu falo, meu Deus, eu tenho que chegar mais rápido nesse lugar. Né? Tá escuro, eu quero chegar lá naquele lugar lá que tá a luz. Daí, era como se eu apertasse os passos para chegar naquele lugar. E quando eu comecei a apertar os passos, eu comecei a escutar as meninas. Mãe, mãe, a gente precisa de você, não vai, não vai. A gente precisa de você. Meu Deus! Foi. Eu escutei. Eu parava. Conforme eu estava com meus passos muito agitados, mas eu parava. Eu falava, é minhas filhas. Elas estão falando que precisa de mim, eu não posso ir. Eu não posso ir. Sabe? Assim, é a única coisa que eu tenho, como se eu tivesse tido um sonho, né? Eu tive um sonho e que eu acordei que eu me lembre. Foi isso, sabe? Eles me chamando assim, né? Eu de volta. E o processo de recuperação dentro de casa foi muito difícil? Foi. Né? Quando eu fui para minha casa, o médico falou assim para mim, a senhora tá, né? Vai voltando para casa e tal, mas é assim, é como se a senhora tivesse nascido de novo. Só vai ter que aprender a respirar de novo, porque eu tinha muita canseira, fazer muita, né, físio respiratória. Desculpa aí para tomar água. Acho que tem foto dela. Pode falar. Então, daí eu não andava, né? Um lado estava paralisado, a perna não mexia, o braço não mexia, nada funcionava. Estava com a escada ainda, né? Que pôs aqui nas minhas costas, entre o bumbum e as costas, né? Fez uma escada muito grande. E é assim, a minha vida, eu saí do hospital, montei um hospital em casa, né? Que eu fui com um balão de oxigênio ainda, eu estava com 2% ainda usando de oxigênio do balão. Eu fui, né, com sonda de urina. Então, assim, eu montei um hospital, saí do hospital e levei um hospital para casa ainda, né? Daí eu tinha físio respiratório de manhã, físio de... para os movimentos, né? Daí eu tinha uma na hora do almoço e uma à tarde. Então, assim, meu dia era terrível. Eu acordava às 7 horas da manhã para receber uma físio, né? Daqui a pouco a ambulância já chegava, né? E já para me levar para fazer a tal da hiperbárica que eu fazia, eu chegava tipo meio-dia, já estava quase na hora já de me almoçar, mas daí já estava chegando a outra física.
Era só Jesus. Até que eu cheguei e falei, ó, gente, tira uma físio, porque eu não estou aguentando mais. Eu não descanso, eu não consigo dormir, não consigo mais nada. Daí eles tiraram uma físio, né? Na motora. Eu fiquei só com uma respiratória e uma motora. Mas assim, quando eu me internei, a gente tinha marcado, a Débora tinha marcado o casamento dela, né? Quando eu voltei, cheguei em casa, na época, a primeira coisa que eu pedi para ela foi, filha, desmarca esse casamento. Eu botei em agosto, ela ia casar em dezembro. Ela, por quê? Eu falei, porque olha a situação que eu tô, né? Falei para ela. Você tá vendo a situação da sua mãe, né? Como é que eu vou para um casamento desse jeito? Eu não tô andando, né? Nem sei o que vai ser daqui para frente, que jeito que vai ser a recuperação. Porque tá muito perto, né, do teu casamento. E assim, eu já estava assim, realmente, até eu não estava acreditando muito, né? Daí, ela falou para minha mãe, enquanto você, né, estava lá no hospital, assim, para enterter minha cabeça, a gente já fez todos os convites de padrinhos, a gente já fez preparação para chá, não sei das quantas, e não sei o quê. Daí eu falei, meu Deus, eu tenho que andar. Eu falei para ela, no meu casamento, eu não entro de cadeira de roda. Se for para mim entrar de cadeira de roda, eu falei para ela, eu não vou, porque eu estou mandando você desmarcar o casamento e de cadeira de roda eu não entro. Ela, você vai melhorar, você vai ver. E foi uma verdade. Em 2 meses, ela fez o chá dela de cozinha em outubro. Eu já entrei no chá de cozinha dela andando. Porque eu pus aquilo na minha cabeça, as físio iam, eu falava, eu tenho que andar. A minha filha vai casar. Porque eu esqueci um pouco da mão, sabe, do braço. Eu queria andar. Por causa desse casamento, eu falava, eu tenho que andar. Então, elas falavam para mim, a senhora fica muito ligada no pé. E meu pé não, ele não sustentava, ele caía. E a perna, eu falava, mas eu vou andar, eu tenho que andar. E no casamento dela também, para a honra e a glória do Senhor. Né? Os cabelinhos só tinha aqueles fiozinhos. A minha cunhada queria comprar uma peruca. Vai pôr uma peruca para ir nesse casamento. Cabelo, não tem cabelo, não sei o quê. Eu falei, não vou pôr peruca. Não quero peruca. Não, mas eu já vi, não sei o quê, eu vou comprar uma peruca para você. Eu falei, não vou de peruca. Eu vou com esses cabelinhos aqui que Jesus me deu. Seja o que Deus quiser. E fui lá para fazer as coisas com as mulheradas lá no salão. A mulher olhou para mim, acho que ela ficou até com dó, né? Ela olhou assim. E pegou nos cabelinhos, e assim, eu falei, olha, eu só tenho esses fiozinhos aí, viu? Mas a senhora tem que dar um jeito de arrumar ele. Ela, posso fazer o que der? A senhora não liga? Eu falei, não. Então a senhora vai ficar linda tanto quanto as outras. Ela vai ficar muito linda nesse mundo. Eu falei, tá bom. Não precisa ser muito linda, mas eu quero com meus cabelinhos. Pode arrumar ele. Mas assim, Deus me surpreendeu. Realmente, ela fez, eu não sei, Deus usou muito a mãozinha dela lá. Ela pôs o cabelo para lá, outro para lá. No fim, deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Fui no casamento andando, entrei, graças a Deus, né? Andando, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui ainda, né? Assim, tem algumas coisinhas ainda, né? Para repor, porque assim, as pernas ainda, eu não tenho assim, aquela resistência toda ainda, né? Sim. Mão ainda, né? Ainda é meio amortecido, o meu lado esquerdo. A mão ainda ficou meio adormecida. Mas, Sim. né? Em vista do que eu passei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje você consegue viver uma vida quase que 100% normal, né? Quase. Sim, isso. Assim, eu já consigo cozinhar, eu já consigo pôr uma roupa para lavar. Eu não mexo com coisas assim, como essa mão é um pouco sensível à esquerda, então eu tenho que saber mexer para não me queimar nem me cortar essas coisas, né? Segurar também, assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Coisa de braço, essas coisas, né? Eu lavo mais com um prato, uma coisa que é de quebrar, né? Que pode quebrar, e eu não sinto, sabe? Eu posso cortar, eu posso coisar aqui, queimar, que eu não sinto. Então, eu tento não mexer ainda, né? Mas assim, em casa, passar um aspirador na casa, essas coisas tudo, graças a Deus, já consigo fazer. Isso daí é sequela de todo o conjunto, né? Tanto do Covid quanto das infecções que você pegou, né? É como se tivesse um derrame. Porque é como se tivesse tido um derrame, né? Isso, eles acharam na época que era, as físicas invocaram que era um derrame. Mas é que eu fiquei, quando eles põem a gente, né, seduz a gente ao coma,
eles amarram a gente, né? Então, eu fiquei amarrada. Os 87 dias, eu fiquei amarrada. Nossa, ficou parada ali, né? Então atrofiou, né? Caiu, amor. Caiu, pai. Voltar ali, caiu lá. Irmãos, a Sueli caiu aqui. Sueli, volta só para a gente finalizar aqui a nossa live aqui. Às vezes é a internet dela. Aqui, Sueli, estou te convidando. Vamos ver se você consegue voltar para nós aqui. Está entrando. Pronto, te derrubaram aí, foi? Caiu. Mas voltando. Então, eles deixaram você amarrada a esses 87 dias. Isso. Então, daí eu fiz todos os processos, né? Que fui para o neuro, né? Para ver se era alguma coisa tipo um AVC que tinha me dado, que as meninas achavam que era um AVC que tinha me dado. Mas não teve esses problemas, não. Ele disse que realmente é assim, porque eles amarram, né, os braços, então o sangue, essa circulação, tudo para, né? Ele disse que não tinha nada a ver com AVC, não. Agora, eu fiquei pensando, você falando no hospital, né, que as enfermeiras falavam, amanhã ela morre, amanhã parece até uma torcida, né? Uma torcida contra, né? E eu fico pensando assim, o ambiente do hospital, como é pesado, e a importância de pessoas de Deus entrarem nestes lugares para poder orar, para poder fazer um culto com o pessoal que está ali, porque a questão espiritual é terrível, né? Tem que contar. A gente recebeu muito milagre lá dentro daquele hospital, menina. O cara que estava do meu lado, ele também estava no mesmo processo que eu. Já tinham condenado ele para morte. Ele e eu eram os dois que estavam com os pés na cova já. E o povo ia lá para orar por mim, né? Orar por mim. Ia pastor, ia não sei quem, ia não sei quem, nas horas das visitas. E a mulher dele aproveitava e pedia lá para orar para ele, né? Sim. E ele chegou a sair até primeiro do que eu, sabe? Sim. Mas foi assim, menina. Teve muita salvação, sabe? Teve ateu que o dia que viu que eu tinha melhorado, sabe? Se ajoelhou, falando que não acreditava em Deus, mas a partir daqueles processos ele ia acreditar em Deus. Assim, teve umas coisas muito, sabe? Muita conversão, muita... Eu estava dentro do meu quarto, chegou uma mulher, disse Eduardo, que ela era tipo de uma enfermeira também, que tinha me visto lá, né? Então, assim, não sobrevive mais. Quando ela chegou no meu quarto, o Eduardo falou assim, eu conheço você. Ela olhou para ele e falou assim, eu não te conheço, não. Ele falou assim, você conhece, sim. Essa daqui é a minha mãe, a Sueli, que estava lá na UTI, lembra? Menina, ela me olhou tão assustada. Ela não falou nem que sim, nem que não. Ela saiu, bateu a porta, sabe? Assim, você via que a mulher ficou assim, assustada, como se diz. Aquela mulher sobreviveu, tá aí ainda. Como, né? Ninguém acreditava, não, minha filha. Glória a Deus mesmo, né? Eu não sei quem está ouvindo, mas né? Eu quero deixar assim para as pessoas saber que Deus ele cuida da gente. Ele cuida da gente. Mesmo eu vejo assim, eu não tinha mais, né? Eu tinha meus filhos, a minha família para clamar por mim, né? Sim. Para orar por mim. Mas eu ali já não. Eu cheguei no estágio que eu só ia colher aquilo que eu já tinha plantado, porque
não dava para fazer mais nada, né? Eu em si. Mas a gente colheu muito, muito, muito fruto, né? Não ficou barato. Nós, assim, teve um gasto muito, muito grande, né? Porque daí teve que pôr médico particular. Depois eu saí, o médico não queria que ficasse enfermeiro do próprio hospital cuidando de mim, porque demorava muito para estar vindo nos quartos. Ele tinha medo de dar alguma coisa em mim, não tem ninguém para estar ali na hora. Daí tivemos que pagar enfermeira particular, a médica particular, era tudo particular. Eu tinha convênio na época, mas para ficar do jeito que ele queria, tinha que ser particular, o médico queria. E, né, para a honra e a glória do Senhor, a gente não tirou um dinheiro do bolso. Eu vi a bondade, sabe? A fidelidade de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. E Deus um dia falou para o Eduardo, ele disse que ele estava muito apavorado, falando para Deus, Pai, né? Deixa minha mãe, Senhor, deixa minha mãe viva, né? Por mim. Eu vou sofrer muito se a minha mãe for. Daí ele falou, agora se for por mim também, que ele já falou, nem sei se estou muito moral com Jesus, deixa ela voltar para minha filha, né? Pela neta dela. Deixa ela voltar, né? Traga minha mãe de volta. Daí o Senhor falou para ele, não é nem por você e nem por ela. Ela vai voltar porque eu quero que ela volte. Glória a Deus. E ele disse que nessa hora, né? Assim, ele aquietou mais o coração dele. Ele falou, não, né? É Deus realmente que está cuidando dela, né? Eu vou ficar em paz e a gente tem que fazer, a gente está fazendo e vamos acreditar que vai dar tudo certo. E realmente, né? Deus, ele trabalhou muito, 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 muito. Em todas as Glória a áreas. Deus. Em todas Glória a as Deus. áreas, ele nos sustentou, né? Espiritualmente, financeiramente, sabe? Eu vejo assim, né? A fidelidade dele, né? De estar assim. Ele fez muito, muito mais além do que eu pensava, do que eu imaginava, né? E assim, como que eu precisava de dinheiro? Veio dinheiro lá do norte, do sul, do leste, fora do país, dentro do país. Gente que a gente conhecia, gente que a gente não conhecia. As meninas, depois que eu acordei, elas falaram, mãe, teve gente que ajudou a gente, que a gente não sabe nem quem é, nem de onde veio. Então, assim, né? A gente vê que é realmente o Senhor, né? Tocando nas vidas, nos corações e movendo os céus a terra para cuidar da gente, né? E é um amor de Deus, né? Para as nossas vidas. A gente tem que crer nisso, né? Que Ele nos ama, né? Ele nos amou primeiro. A gente não entende que quando a gente aceita Jesus, a gente, na verdade, está aceitando um pai, né? Um pai que vai tomar conta da nossa vida. Agora você pode ficar tranquila, porque eu vou tomar conta. E como a nossa fé é pequena, né, Su? Quando a gente está num momento desse, a nossa fé é colocada à prova. Mas ainda assim, Deus, ele não vira as costas para nós, dizendo, poxa, você já te ensinei tanto sobre fé, e agora na hora de você ser provado, você está aí com medo. Não, ele está sempre perto, está sempre falando, está sempre mostrando, olha, fica tranquilo, fique em paz. Isso é tremendo, né? Ele sustenta a nossa vida em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. É tremendo isso. Su, a gente vai terminar agora a nossa live, né? E eu queria que você já falou um pouquinho, mas eu gostaria que você desse uma palavra, né, para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, que às vezes está passando por um momento com um ente querido doente, acamado, né? Que você desse uma palavra. Amém. É nunca perder a fé, né? Continuar crendo, né? Que Deus, ele é fiel. Ele é aquele que promete e cumpre, né? Sim. E para tudo existe um tempo, né? Determinado. Eu sei que teve gente que passou por menos do que eu nesse Covid, né? E que foi embora. Porque eu passei por tantos processos, que realmente não tinha como, né? Deus me deu os meus rins novíssimos, eu não faço hemodiálise,
não faço nada, porque Ele restituiu tudo perfeito. Meus rins funcionam normal, eu nunca mais fiz hemodiálise, nem meus pulmões, né? Tem vezes assim que eu resfrio, eu sinto um pouco mais dificuldade, assim, mas tudo que Ele faz é perfeito, né? É só a gente não tirar o foco de quem é que é o nosso Pai, né? De quem nós somos filhos, do que Ele fez por nós, né? Porque o sacrifício maior foi Ele que fez, que foi dar o Filho dele, né? Para que tudo, e nós fôssemos sarados, né? Que nós tivéssemos vida em abundância, que nós tivéssemos suprimento, né? Fôssemos supridos em tudo. Isso foi a morte de Cristo, né? Na cruz por nós. Ele foi lá para que a gente tivesse, né, saúde divina, para que a gente tivesse, né, as coisas nossas todas supridas, a gente não tendo falta de nada. Então, o que Deus tinha que fazer por mim, por você, Ele já fez, né? Foi dar o Filho dele para morrer por nós. Agora o resto é nós que temos que fazer, né? É que nem eu falo assim, tem alguma sequela ainda para coisar, mas eu falo, o Senhor Ele já fez tudo perfeito em mim. Já está tudo perfeito. E o restinho que falta é eu que tenho que fazer. Eu vejo assim, eu tenho que pegar mais força nas minhas pernas. Eu tenho que ir para uma academia. Porque Ele já me ajudou, já me tirou da cama lá do leito, já me trouxe de volta. Então, tem coisas que somos nós que temos que fazer, né? A parte de Deus já está feita e já está pronta. A gente só não pode perder a fé, né? E crer naquele, né? Que é o nosso Pai, que é um Deus de amor, que nos ama, independente de qualquer coisa. Né? A gente não pode esquecer que nós somos filhos amados, né? Do Senhor. Aleluia. Exatamente. Ele nos ama. Glória a Deus. Su, foi um prazer escutar esse testemunho com tantos detalhes aí, né? Nós estávamos aqui do outro lado orando por você durante todo o seu processo e realmente a gente acreditava mais que você ia do que você ia ficar, né? Porque aqui morreu muita gente. Porque aqui morreu muita gente. Não foi só aqui, mas o Brasil não tinha como não acreditar. Né? Por isso que eu falo que a nossa fé é pequena, porque eu estava até falando ontem, a gente geralmente acredita sempre que não vai dar certo, ao invés de a gente crer de que Deus vai curar, né? No período dela, a Marta também está a gente tem a... que a gente faz para não crer, é o que a gente faz para crer, né, Rabi? O mesmo esforço que você faz para não crer, é o que você faz para crer. Então, é muito melhor a gente estar crendo, né? Exatamente. E acreditando. Eu creio que eu estou aqui, né? Hoje, que a honra e a glória do Senhor por causa disso. Porque muitos creram, muitos falaram e declararam, né? Aquilo que Deus já tinha falado, né? Que não ia ser para a morte, mas que seria para o nome dele ser glorificado. Então, que esse tempo, né? Possa ter glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou aqui viva hoje com a honra e a glória do nome dele mesmo, né? É porque alguma coisa ainda ele tem para me estar fazendo aqui nessa terra. É né? verdade. Estamos aqui, Senhor. Glória a Deus, um beijão. Deus abençoe, viu? Beijo para os meus pais na fé. Amo vocês. Beijo para todos. Irmãos, não esqueçam de compartilhar essa live. Estaremos na próxima, sem ser essa quinta-feira, na próxima, com outro testemunho. Amém? Beijo para todos. Beijo.